e o culto de jovens à noite. O culto de jovens vai ser aqui na igreja mesmo, né? Rockets, aqui na igreja. Abra sua Bíblia comigo lá em Jeremias, capítulo 18. E o tema da nossa mensagem de hoje, fala comigo, igreja, não se esqueça de Deus. Vamos lá? 1, 2, 3 e... não se esqueça de Deus. Por que eu estou tentando trazer isso para você hoje? Porque eu vou falar a verdade. Infelizmente, se tem uma coisa que o ser humano tem, é uma coisa que ele tem que domar, que ele tem que cuidar, né? É uma atitude chamada do quê? De esquecimento, né? Esquecimento. E eu vou falar a verdade para você, depois aí dessas infecções, né, do Covid, aí que o povo ficou mais esquecido ainda, né? Que várias pessoas aí por causa desse Covid aí, uns já eram esquecidos mesmo, né? E aí pegou o Covid, aí agora que a desculpa é esfarrapada mesmo, agora que fala, não, eu peguei Covid, agora eu esqueci de tudo, né? Mas ele esquece de algumas coisas, outras coisas não. Aleluias. Tudo pronto aí? Põe para nós aí na tela. Isaías, Jeremias, né? Capítulo 18. Jeremias, um profeta de Deus que era chamado profeta chorão, um homem que chorava muito, que ele amava tanto o povo de Deus, amava tanto a palavra, e ele via que o povo não queria nada com Deus, então ele chorava muito. Ele fala do vaso do oleiro, Jeremias 18, 5 a seguir, fala o seguinte, e diz o seguinte, estão comigo aí, amém? Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Fez uma pergunta. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aí ele continua, no momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derribar, para destruir, versículo 8, e se tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Versículo 9, e no momento que eu falar de uma gente, de um reino, para edificar e para plantar, Deus falando, ora, versículo 11, pois fala agora aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eu estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vocês. Aí ele fala assim, convertei-vos, né? Por isso convertam-se, cada um de vocês, do seu mau caminho, corrijam a sua conduta diante das suas ações. Aqui está o seguinte, convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau caminho, melhorar o vosso caminho e as vossas ações. Versículo 12, mas eles dizem, não há esperança para nós, as nossas imaginações que a gente anda, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração, seu coração maligno. Versículo 13, quem está comigo diga amém. Portanto assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Versículo 14, porventura deixar-se a neve do Líbano, a rocha do campo, ou deixa-se as águas estranhas, frias e correntes? Né? Está falando, o Líbano para, a água para, a rocha, você esquece de toda coisa linda que você viu, os lírios, as montanhas e as águas correntes. Versículo 15, ele fala assim, contudo, o meu povo se tem esquecido de mim. Fala comigo, igreja, o meu povo tem esquecido de mim. Quem manda incenso à vaidade, fazendo tropeçar os seus caminhos, e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplanadas. Coloca a mão no seu coração, fala assim, Senhor Jesus, que nesta noite, o meu coração venha ser uma terra boa, uma terra pronta, para receber a Tua palavra, a semente da Tua palavra, e que essa semente venha germinar, nascer, crescer, e gerar fruto do Teu Espírito Santo. Se você crê nessa palavra profética, diga amém. Então fala comigo, não se esqueça de Deus. Eu sei que vai ser um desafio para nós. Está pensando que é fácil? Não é.
É um desafio para mim e para você estar sempre lembrando. Lembra quando a palavra de Deus fala assim: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças das suas misericórdias, não se esqueça das suas conquistas, que Deus não venha fazer com que a gente esqueça. Mas deixa eu te falar uma coisa: por que você vem na igreja e tem muita coisa que você não recebeu ainda? Porque se você viesse uma vez na igreja e naquela única vez que você viesse, você já fosse curado, batizado no Espírito Santo, todo milagre, todos os seus problemas resolvidos, quer que eu fale uma coisa para você? Nunca mais você voltava na igreja, nunca mais você voltava. E muitos até esquecem dos milagres e das conquistas que Deus deu. Não se esqueça de Deus. Nós temos 3 coisas que podem muitas vezes fazer com que a gente esqueça. Vem esquecer desse Deus. Tem 3 coisas. A primeira coisa que pode nos fazer esquecer de Deus, fala comigo, igreja, a bênção. A bênção. Aquela bênção que você está tanto orando, tanto chorando, tanto pedindo, ela pode fazer com que você se esqueça de Deus. Porque você queria tanto, e essa bênção veio sobre você. Tem vezes que a gente perde uma bênção. Quando ela acontece, quando você recebe essa bênção, ao invés de você se aproximar mais de Deus, o que você faz? Você sai do pastor, eu quero um casamento. Arruma um casamento, o casamento em vez de te abençoar, te afasta de Deus. Eu quero um emprego novo, que eu venha ganhar mais, que eu venha desenvolver projetos, né? Porque eu venha garantir o meu futuro. Deus te abençoa com o emprego, você vai ganhar 10 vezes mais. Você quantas vezes jejuou, chorou aqui na presença de Deus, na igreja, fez propósito para passar no concurso, depois que passou, você nunca mais pisou os pés na igreja, nunca mais veio orar às madrugadas, nunca mais tirou semana de jejum. A bênção fez você esquecer que quem te deu a conquista foi Ele. Olha que coisa. A bênção muitas vezes nos faz esquecer de Deus. Jeremias 18:9 falando sobre isso. A gente pede uma bênção, ela acontece. E muitas vezes a gente foca agora na bênção, né? Quantos irmãos falam assim: pastor, meu sonho é ter uma chácara. Deus te dá a chácara. Depois que Deus te dá a chácara, aí você, não tem mais tempo para ir para a igreja porque eu estou cuidando da chácara. Não tem mais tempo para ir para a igreja porque eu estou cuidando da fazenda, né? Não tem mais tempo para Deus por causa dos meus negócios. Irmão, você chorou tanto. Eu nunca esqueço de um amigo, e ele chegou, isso aí há 20 anos atrás, quando eu era jovem, tá? 20 anos atrás, um jovem solteiro. Ele chegou, ele não perdia uma oração das 10 da noite comigo na igreja, no Migrantes. E um dia ele chegou, ele tinha uma bicicletinha, tinha um emprego bem singelo, né? Uma situação difícil, apertado, mas era meu companheiro de oração, meu companheiro de oração. Aí ele chega lá com uma moto, naquela época era top, tá? Quem lembra da C100 aí? A Dream, né? Quem tinha C100 azulzinha, né? Tinha azulzinha, azul céu, vermelhinha, né? Quem teve uma Dream aí? A gurizada nova não sabe nem o que é isso. Ele chegou com essa C100 lá, Clênis, né? Olha aqui a bênção, já sei que Deus me deu e tal. E eu, olha, naquela época a palavra que eu dei para ele foi essa. Falei: rapaz, que benção, pai. Não. Falei: rapaz, você só toma cuidado, que agora, que antes você só tinha bicicleta, você vinha direto para a igreja. Agora que você tem a motinha, aí agora você vai querer viajar, porque com a moto você pode, né? Você vai para um lugar, vai para o outro. Olha, com essa moto aqui, você vai perder a bênção, porque nós oramos aqui para Deus te dar a bênção. Você está amarrado em nome de Jesus. Nunca que eu vou deixar de vir para a oração aqui, que agora eu tenho a moto, agora eu posso vir de moto, posso voltar, agora eu quero evangelizar, agora que essa moto vai ser melhor para mim. Então, irmãos, por incrível que pareça, irmãos, nunca mais ele veio na oração. Nunca mais mesmo. Porque todo dia da oração, ou ele estava na chácara do primo, ele estava no sítio da cunhada, tipo assim, aquela bênção que ele recebeu, tirou ele de um propósito. Cuidado, que bênçãos que você recebe pode fazer esquecer de Deus. Sabe por quê? Em Lucas 17, 17 e 18, Jesus cura 10 leprosos. Fala comigo, igreja, 10 leprosos. Dos 10, só um que volta para agradecer e leva ao sacerdote e agradece a Deus. Os outros 9 não levam. Por quê? Aquele que trouxe nem era judeu, era samaritano.
o judeu não agradeceu. Muitas vezes a bênção nos faz esquecer do que Deus fez para a nossa vida. O que pode nos fazer esquecer de Deus? Fala comigo, igreja, a bênção. Agora fala comigo, surdez espiritual. A surdez espiritual também nos faz esquecer de Deus. Por que eu estou falando isso? O que mais acontece no nosso dia são pessoas, gente, deixa eu falar, por que é uma surdez? Pessoas sabendo que o nosso Deus é poderoso, sabendo que Ele não volta atrás daquilo que Ele promete, sabendo que Ele é perdoador, que Deus vai trazer juízo diante das atitudes, passou pelos encontros, pelos desencontros, pelo reencontro, você sabe de tudo. A nossa gama de informação na área teológica, de cristã, experiência com Deus, com libertação, é muito maior que todas as outras. E as advertências que Deus tem trazido. Mas a gente faz o quê? Se faz de surdo. Se faz de tudo. Prefere não ouvir a voz da advertência de Deus, Pai Todo-Poderoso. Versículo 3 do capítulo 4, 2 Timóteo, diz o seguinte: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Eu vi essa semana um vídeo, até rodei, um rapaz falou assim: olha, eu vou selecionar os pastores e as igrejas que eu vou, porque conforme aquilo que ele pregar, se eu concordo ou não com o que o pastor está pregando, é que eu vou seguir. O problema, tem muita gente que está indo atrás de pastores, de pregação e de igrejas, que não é o que a Bíblia está mandando, é o que você acha que o cara tem que fazer. Essa é a verdade. E as pessoas estão surdas espiritualmente. Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está falando, Deus revela sonho, Deus revela visão, Deus mostra de todas as maneiras, mas a pessoa se faz de surdo e esquece até as promessas que você fez para Deus. Olha o que diz lá em Jeremias 18:12. Você olha, eles dizem, olha só que o surdo espiritual ele fala, nós lemos isso, Jeremias 18:12, ele fala assim: olha, não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu coração. Quantas vezes você mesmo entra em guerra espiritual contra você, dizendo assim: rapaz, para mim não tem mais jeito não, já estou condenado mesmo, já estou no inferno, eu não consigo ser crente, eu não consigo ser fiel. Mas deixa eu falar uma coisa para você: por que você não consegue ser fiel, mas por que você não consegue largar? Tem alguma coisa aí. Se você fosse totalmente infiel, você nem pisava mais os pés aqui na igreja. Se você tivesse uma convicção da sua total condenação, da sua total independência, que não tem mais jeito para você, você não viria para a igreja. E você tem essa luta, que fala: meu Deus do céu, estou lutando, estou batalhando aqui, Senhor, saio ou não saio? Que se você não está tendo força para você desviar, sabe por quê? É porque você está entendendo dentro do propósito de Deus sobre a sua vida. Não se faça de surdo daquilo que o Espírito Santo disse para você nessa noite. Tem gente que está criando motivo para desviar, ele quer um motivo, mas não consegue, né? A surdez espiritual nos faz esquecer de todas as bênçãos que Deus trouxe para nós, todas as promessas. Mas eles falam assim: olha, quando uma pessoa chega nesse nível, gente, o diabo tenta convencer ela que para ela não tem mais jeito, não tem mais esperança. Ele tenta tomar o coração da pessoa, mas a gente sabe que o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus. Se você acha que para você não tem jeito, e aí eu falo para você nessa noite: por que tem jeito? Porque você está aqui. Porque há uma esperança, há uma raiz, há uma semente que pode ser brotada. Só depende de você, quando você entende que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, e todo aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. É isso que Deus quer para mim e para você. Terceira coisa que nos faz esquecer de Deus. Fala comigo, igreja. Não arrepender-se. Fala comigo, vamos lá? Não arrepender-se.
Essa é a última etapa. As bênçãos nos fazem esquecer de Deus. A surdez espiritual, Deus está falando, e a gente não ouve. E o não arrependimento. Porque a maior dificuldade que eu e você temos, porque eu e você, nós somos dono da nossa história. Você é dono da sua história, você é dona da sua história. Por incrível que pareça, as decisões que eu e você tomamos não afeta só você. Quem já fez? Não, ninguém se mete com a minha vida, eu vou me acertar com Deus. Aí, né, quantas vezes o pai chega para o filho rebelde e fala assim: filho, você vai pagar caro do que você está fazendo diante de Deus. Aí o filho fala assim: não, pai, é para isso que eu estou trabalhando, para pagar minhas contas. Mas não é todo pecado que a gente comete, e que a gente comete não afeta somente a gente, afeta as pessoas que estão ao nosso redor, afeta a nossa cidade, afeta a nossa família. Olha só a palavra de Deus falando aqui claramente, Jeremias 18:8, ele fala assim: olha, se tal a nação, porém, contra a qual eu falasse se converter sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Gente, por isso que toda vez quando você vê o pecado nessa nossa nação brasileira, e a gente fica assim: não, pastor, esse pecado aí, cada um faz o que quer, não é verdade. Quanto mais pecado vir sobre uma nação, sobre um país, sobre uma cidade, sobre um bairro, mais maldição vai vir, gente. Mais maldição. Por que tem lugares que são abençoados e prósperos, e o povo é feliz, e tem lugar que não tem mais jeito, é prostituição, é homicídio, é droga, os bandidos que mandam em tudo, não tem, tipo assim, não tem jeito. A minha e a sua atitude, ela não afeta somente a nossa forma individual, ela afeta a nossa família, ela afeta o nosso bairro, ela afeta a nossa rua, ela afeta a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. E é isso que os grandes homens de Deus entendem. Quando as pessoas não se arrependem, elas esquecem o que Deus fez para elas. É o último estágio do homem que ele alcança para atrair toda a ira de Deus para si próprio. É quando ele troca a glória de Deus por qualquer coisa. Ele não quer mais. Ele troca a glória de Deus por qualquer coisa. Pelo dinheiro, pela fama, pelos amigos, por um sonho dessa terra. A ira de Deus é aplacada sobre nós, se não houver para uma nação arrependimento. Fala comigo, igreja: arrependimento. Contudo, fique de pé em nome de Jesus. Coloca lá Jeremias 18:15, Ministério do Louvor, pode subir. Olha lá. Contudo, eu quero que você leia, eu quero a sua participação comigo. Isso, levante-se. Deus está falando com você. Mas olha lá, vamos ler junto, eu quero que você leia junto comigo Jeremias 18:15, olha lá, vamos lá? Mas o meu povo se esqueceu de mim, queimou incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por desvios, por caminhos não aterrados. O povo não é o que não conhece a Deus, quem tem esquecido de Deus é quem conhece. Nós não estamos falando com o ímpio, nós estamos falando com aquela pessoa que realmente fala que tem Deus na vida, que crê que Jesus é o Salvador. Sabe por quê? Porque a gente prega uma coisa e vive outra. A gente concorda com uma coisa, mas fazemos outra. O que tem te feito esquecer de Deus? A bênção? A surdez espiritual? Ou o não arrependimento? Feche seus olhos neste momento, quero orar com você. Jesus maravilhoso, estamos aqui nessa noite, e por mais que o esquecimento, os grandes homens da Bíblia, José foi esquecido numa masmorra, por anos depois foi lembrado. Jesus orou sozinho no jardim de Getsêmani, onde simplesmente os discípulos não conseguiam orar com ele.
grandes homens de Deus foram esquecidos. Mas uma palavra profética nós temos liberada para nós nessa noite. Como diz a palavra do Senhor, dizendo assim: olha, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. O que tem feito você esquecer de Deus? Qual foi o voto que você fez para Deus e que você não cumpriu? Qual foi a promessa que você fez para Deus e você não cumpriu? Hoje é noite de você falar: Senhor, eu preciso cumprir aquilo que eu prometi, a promessa que eu fiz, a promessa da bênção, a promessa da vitória, a promessa da dedicação, a promessa da fidelidade. Qual foi a promessa que você fez diante de Deus e falou: Senhor, diante do Senhor, eu não vou quebrar essa promessa? E você continua quebrando essa promessa dia após dia. É a noite de você tomar posse de uma palavra de vitória hoje e falar: Senhor, eu quero reatar as minhas palavras, quero restaurar as promessas, eu quero restaurar estas alianças que foram quebradas, para ser um homem, para ser uma mulher segundo o coração de Deus. Como diz a palavra de Deus: foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é fiel e justo, e a sua misericórdia dura para sempre. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor, ao nosso Deus? Nós vamos agora ao momento